Bom dia a todas, a todos que estão com a gente aqui hoje. Fiquei muito feliz com esse convite, ficamos muito felizes com esse convite de poder contribuir de alguma forma aí com esse ciclo de oficinas. Bacana estar aí conversando com vocês do Ceará. É um estado que eu gosto muito, minha família é cearense, então é um prazer gigante. Eu quero agradecer, né, o convite do Terra dos Homens e do Sindicato de Jornalistas. Eu também sou jornalista, né, eu sou jornalista de formação, me formei pela UERJ, no Rio. Atualmente eu sou coordenador de engajamento de jovens na Cifernet e tenho alguns anos de experiência, de trabalhos, de inquietações, de tudo ao redor de muitos temas ligados a tecnologias e comunicação de forma geral, né. A Cifernet, então, a Natasha já sinalizou, né, nós somos uma ONG que atuamos já desde 2005 em uma série de projetos sobre o uso ético, seguro, responsável, crítico da internet, com foco em direitos humanos. Isso é um ponto importante. Então, desde 2005, nós coordenamos a Central Nacional de Denúncias de Violações contra Direitos Humanos, que é o nosso hotline, né, que é esse site aqui, denuncie.org.br, que é um canal para que qualquer pessoa possa denunciar conteúdos da internet que violem direitos humanos. Lá no finalzinho eu separei alguns slides para falar um pouco sobre números, né, mostrar um pouco mais sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, desde 2005 a gente recebeu mais de 4 milhões de denúncias que são encaminhadas, né, para as autoridades, são compiladas, também servem para a gente ter um estudo, né, sobre como as redes têm impactado a vida das pessoas e como principalmente tem impactado os direitos humanos, né. Além desse canal denuncie.org.br, a gente também tem um canal de ajuda, né, que é o canal de ajuda.org.br, que é especificamente um canal de orientações para pessoas que estejam passando por algum tipo de situação de violência e não sabem como agir. Isso, na experiência, a gente vê que isso é muito comum, né, vocês falaram das outras oficinas sobre violência, sobre discursos de ódio, e esse canal de ajuda é um serviço gratuito também, anônimo, em que as pessoas podem procurar orientações de especialistas sobre como agir, né? Como é que você faz uma denúncia, que órgão você tem que procurar, como você pode se resguardar, também o apoio psicoemocional, que em algumas situações são muito importantes, principalmente violências de gênero, violências contra a população LGBT, enfim. Isso é um trabalho que a gente faz. E, paralelamente, essas duas centrais, de certa forma, a gente tem uma série de ações de conscientização, de projetos educativos que trabalham com diversos públicos sobre as temáticas de uso seguro de internet, né? Então, eu, por exemplo, conheci a Cifernet, me aproximei da Cifernet alguns anos atrás, fazendo ações sobre internet segura com crianças e adolescentes. Então, foi o meu contato com a Cifernet. Além disso, a gente tem atuação também em fóruns de discussão de políticas públicas, que é bastante relevante, e sempre com um foco geral, claro, é importante falar sobre todas as comunidades, né, a sociedade como um todo, mas com uma dedicação especial também para o público de crianças e adolescentes, que a gente sabe que é um público vulnerável, que muitas vezes a gente precisa ter um olhar um pouco mais afiado, vamos dizer assim, sobre as violências, sobre as violações que esse público sofre na internet. Então, eu coloquei aqui também a gente tem a gente participa, né, da campanha do Dia da Internet Segura, que é uma campanha anual que é feita sempre em fevereiro, né? Não sei se quem aí já conhece, mas que é um foco de criar uma série de ações educativas sobre o uso seguro de internet no mundo inteiro. Então, a gente faz parte da rede Open Safe, que é uma rede europeia de organizações de sociedade civil que tratam dessas questões também como a gente. E o Dia Internet Segura é uma campanha aí que a gente está há alguns anos levando a cabo e fazendo ações no país inteiro. E também um foco mais na questão de educadores, né? A gente tem algumas ações de educação para treinamento mesmo de educadores, da comunidade escolar acerca desses temas. A gente sabe que as discussões sobre cultura digital fazem parte da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, mas que muitas vezes as escolas, os educadores não têm formação específica sobre isso, se sentem às vezes despreparados para lidar com esses temas, existe muita mistificação sobre internet em termos de uso da técnica, né? E a gente vai levando ações nesse sentido também. Então, eu coloquei também, a gente tem
a gente desenvolveu alguns anos um curso online de EAD voltado para educadores, um curso aí de 40 horas sobre diferentes temas ligados à segurança digital. Então, vão desde questões de cyberbullying, por exemplo, no ambiente escolar, até questões de violação de imagens, de conteúdos íntimos, privacidade e reputação na internet, esses temas de desinformação, isso tudo faz parte do nosso escopo de atuação. E, por fim, né, para fechar a parte, a gente está levando a cabo agora um projeto muito bacana, assim, que eu estou bastante envolvido, que é o Cidadão Digital, que eu vou falar um pouco mais para frente, porque ele é uma das nossas principais estratégias aí de desinformação. Vou falar sobre a agenda, o que eu preparei para a gente discutir hoje. São 3 tópicos principais, eles são ramificados, né? Mas eu quero primeiro falar sobre o conceito de desordem informacional, o conceito, as discussões ao redor desse tema, que a gente envolve desinformação, notícias falsas, infodemia, outros termos aí que também sendo discutidos por diversas pessoas, diversas organizações do mundo inteiro. Depois eu quero falar especificamente de desafios para o jornalismo, né, puxando um pouco para a minha área, para a área também do Sindijor. Acho que a gente tem algumas provocações importantes para os profissionais que podem ajudar a gente a pensar a desinformação no espectro mais amplo. E, por fim, eu quero tratar dessa parte de educação midiática para crianças e adolescentes. Então, vamos lá. Eu trouxe uma citação aqui que é bem provocativa, acho que para começar esse assunto. Eu vou ler para vocês. Estamos criando um mundo em que todos podem entrar sem privilégios ou preconceitos de raça, poder econômico, força militar ou lugar de nascimento. Estamos criando um mundo onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderá expressar suas crenças, não importa o quão singulares sejam, sem medo de ser coagido ao silêncio ou à conformidade. Criaremos a civilização da mente no ciberespaço. Ela pode ser mais humana e justa do que o mundo que seus governos fizeram antes. Essa é uma citação da Declaração da Independência do Ciberespaço, que é de 96, que foi escrita pelo John Perry Barlow, que foi um ativista, falecido em 2018, muito ligado ali no início da internet, quando a rede começou a se popularizar enquanto meio de comunicação, nos anos 80, 90, teve uma atuação aí em algumas organizações nesse sentido. Então, essa declaração é um documento bem bacana para a gente pensar como a rede foi pensada no início, né, e esses problemas. Então, como eu estava falando na pesquisa de mestrado, eu estudei bastante sobre os discursos ao redor de ciência, tecnologia e sociedade, e como muitas vezes a gente ainda encontra um idealismo muito forte ao falar de tecnologia, no sentido de pensar que elas são a solução para todos os problemas que a gente vivencia enquanto sociedade. Esse tipo de visão ainda é bastante comum quando a gente fala desses novos serviços, de inteligência artificial, das redes, o poder das redes. E, de fato, a internet ela transformou muito assim, radicalmente, muito do como a gente se relaciona com a comunicação, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essa potencialidade, né, de comunicar mais velozmente, com mais ferramentas, e até mesmo mais democraticamente, a gente pode dizer, também traz para a gente desafios, né? E acho que um dos principais desafios que a gente tem enfrentado atualmente é, de fato, o desafio da desinformação, o desafio da infodemia, o desafio de como esse fluxo de informações traz para a gente oportunidades muito importantes de ouvir mais vozes, ouvir mais narrativas, mas, ao mesmo tempo, também traz para a gente um turbilhão, aí, um mar revolto de conteúdos, e aprender a navegar neles é o pulo do gato, né? É o grande desafio. Então, a desordem informacional, que é esse termo que eu quero endereçar com vocês, ela fala exatamente desse ciclo, né? Que vocês estão vendo aqui, esse ciclo de quem produz, quem interage e quem compartilha informações na rede. Se esse processo antes da internet ele era determinado muitas vezes pelo boca a boca, a gente pode dizer, ou pelos veículos tradicionais de comunicação, rádio, televisão, jornais, a imprensa escrita como um todo, né, os livros e tudo mais. Com a rede, esse fluxo ele se tornou muito, muito, muito mais rápido. Então, a cada ano a gente vê que o número de
de conteúdos, a quantidade de conteúdos que é criado diariamente na rede só aumenta. E isso traz para a gente desafios muito grandes, inclusive porque a gente tem visto uma concentração de onde esses conteúdos circulam, né? Se ali no início da internet a gente via a profusão de fóruns, de sites, de blogs, que eram, de certa forma veículos, lugares, né, de comunicação mais individuais ou mais estritos, com as redes, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, né, uma rede muito usada pelos adolescentes atualmente, e mesmo o Google, que indexa essas informações, né, há uma concentração grande de onde essa informação circula. Então, cada vez mais a gente vê mais informação circulando por plataformas de um grupo específico de empresas, né? Tem em mente isso quando a gente fala de desinformação é importante, porque em algum momento a gente precisa endereçar, de fato, como vocês até sinalizaram no início, qual é o papel, a responsabilidade dessas plataformas, né? Que na maioria das vezes são empresas privadas, localizadas num contexto específico, né? Estados Unidos ou Europa, principalmente. Agora também com a China, né? Se tornando um player, né? Um ator importante em termos de desenvolvimento de tecnologias, não só das peças, mas também de serviços, né? E a desordem informacional é a nossa dificuldade de conseguir navegar ao redor desse mar de informações, né? A desordem, ela traz para a gente essa visão de poluição, né? São tantos conteúdos a todo momento, em tantos lugares, que conseguir identificar quais são os conteúdos que são de qualidade ou que são verídicos é um dos principais desafios diários que uma pessoa que utiliza a internet acaba tendo. Embora nem sempre as pessoas tenham, de fato, a concepção, a visão de que essa é uma tarefa que elas têm que realizar, né? Conseguir aprender a navegar nesse mar de informações. Então, o termo fake news, né, notícias falsas, é o termo que caiu no senso comum, vamos dizer assim, para endereçar esse fenômeno mais amplo. Eu vou falar um pouco mais sobre por que notícias falsas ou fake news é um termo muito reducionista para a gente falar desse fenômeno. Mas a gente pode já pensar rapidamente que nem sempre esses conteúdos eles são notícias, né? Quando a gente fala dessas informações de conteúdos desinformativos, nem sempre eles são notícias e nem sempre eles são falsos, exatamente, né? Claro que a gente pode entrar numa seara muito mais até filosófica sobre a ideia de verdade, factual, né? Mas a gente quando a gente fala de verdade, pensando em fatos, né? Puxando até para como a gente pensa no jornalismo isso. A verdade enquanto fatos e o relato da verdade, o relato dos fatos, vamos dizer assim. E então a desinformação é mais do que só notícias falsas, né? Eu trouxe alguns exemplos mais para frente para mostrar um pouco mais sobre isso. E a gente vê que são conteúdos que perpassam notícias exatamente. São conteúdos que dizem respeito a informações publicitárias, dizem respeito à forma como as pessoas criam conteúdos de entretenimento, por exemplo. Então é muito mais amplo, né? Mas o termo fake news ele ganhou força ali em 2016, mais ou menos, principalmente pelo âmbito da eleição presidencial nos Estados Unidos, em que o termo pipocou, né? Fake news, fake news, fake news. No âmbito do Brasil também, em termos eleitorais, né? Em 2014 a gente já teve um pouco sobre isso. Em 2018 também tivemos esse tema assim sendo muito muito forte, e a gente já identifica como o debate de desinformação está também bastante ligado com aspectos da democracia, né, das eleições, dos regimes democráticos, a transparência dos governos, são ligações possíveis. Então, para fazer um resumo dessa problemática que a gente encontra, eu separei aqui 4 tópicos para a gente entender por que a circulação de desinformação, a circulação de informações, atualmente ela traz para a gente desafios. O primeiro que a gente pode sinalizar é que a gente tem cada vez mais tecnologias que são
acessíveis, baratas e sofisticadas para edição e para publicação de conteúdos. Então, se antes da internet você editar um vídeo, por exemplo, você precisava de até manualmente ter um trabalho, hoje em dia você faz isso com o celular, rapidamente, milhares de softwares para isso, então se não é muito mais fácil poder gravar, editar e publicar conteúdos. E distribuir esses conteúdos, vamos dizer assim, né? O segundo ponto para a gente pensar na problemática é que conteúdos de baixa e alta complexidade, eles competem no mesmo espaço. Então, se a gente pensa, por exemplo, nas redes sociais, o newsfeed, por exemplo, do Facebook, ali está tudo ao mesmo tempo, desde um conteúdo que você publica no seu jornal sindical, até o conteúdo que um parente fez sobre um acontecimento da vida, até uma anedota, até um conteúdo de governo, tudo isso está misturado naquele newsfeed, né? No Twitter é a mesma coisa, no Instagram é a mesma coisa, nas redes sociais como um todo é a mesma coisa. A ideia do feed, né? Do newsfeed, enquanto um lugar em que esses conteúdos eles estão ali colocados em lista e você vai passando aquilo assim, sem tempo, né? Para acabar, e cada vez mais mais conteúdos surgem para você. Então, essa competição de alta complexidade, baixa complexidade, alta qualidade, baixa qualidade, estão no mesmo lugar, se torna mais difícil ainda que a gente consiga saber com segurança quais são os conteúdos que a gente pode confiar, vamos dizer assim, né? O terceiro ponto da problemática é que o consumo de informações, o consumo de conteúdos que já foi privado, de certa forma, ele se torna cada vez mais público com as redes sociais. Então, se antes eu, sei lá, comprava um jornal na banca e levava para minha casa e lia, aquele consumo da notícia, do jornal, era um consumo, de certa forma, privado. Não privado estritamente, né, mas privado no sentido de que ele não era publicizável para fora da minha rede, da minha casa, dos meus amigos. Esse é um processo muito mais lento. E agora não, a gente consome conteúdos, compartilhando conteúdos ao mesmo tempo, né? Então é muito comum que a gente leia uma notícia, gostei e compartilho na minha rede. Comento um compartilhamento de um colega, de um amigo, enfim. Então, esse consumo ele se tornou de privado para público. Então, não só a gente precisa sempre lembrar que a internet é uma grande rede pública, de certa forma, apesar de acharmos que existem lugares seguros e extremamente privados, a chance as formas de registro e compartilhamento mesmo das conversas privadas, essas formas se tornam cada vez mais fáceis e rápidas de serem disseminadas. Então, pensar a rede como uma rede pública é importante e, consequentemente, pensar o consumo de informações também como público é importante. A gente tem também um outro ponto que as informações elas são disseminadas em velocidade muito rápida, então as estratégias de viralização, as ferramentas de viralização de conteúdos que são próprias das redes, de como as redes funcionam, elas fazem com que as informações circulem muito, muito rapidamente. Então, a gente sempre corre atrás do prejuízo, de certa forma, quando a gente está falando de desinformação. E a gente tem que lembrar também do celular, né? O celular é um dispositivo que está com as pessoas 24 horas por dia, então a gente está sempre ali próximo do consumo de informações, de notícias, de conteúdos. E, por fim, a gente precisa pensar também no contexto de como a gente compartilha informações com pessoas de confiança. Então, a gente tende a confiar nas pessoas. Quando a gente confia, né, quando a gente tem um ciclo de confiança, a gente tende a confiar também no que essas pessoas passam para a gente de informações. Então, quebrar esse ciclo ou incutir a responsabilidade nas pessoas sobre o que elas compartilham é um dos principais desafios quando a gente fala de desinformação. Aqui no próximo slide, eu trouxe também alguns pontos que são engrenagens, vamos dizer assim, que também colaboram para além desse aspecto mais técnico e próprio das redes, a gente possa ter aí, colaborando para que essa desordem informacional seja ainda mais desordeira, vamos dizer assim, né? Então, eu coloquei alguns pontos, mas a gente pode pensar em vários outros, em termos de sociedade, de contexto que a gente vive, para que esse problema seja amplificado. Então, eu coloquei, por exemplo, a imprensa em xeque, né? A gente não pode deixar de lembrar que, com a internet,
o trabalho da imprensa tradicional começou a ser questionado, de certa forma, um questionamento que, em alguns pontos, é válido, é importante. Eu vou falar mais para frente isso na parte dos desafios, mas também um questionamento que muitas vezes vai para um extremo de desacreditar o próprio trabalho da imprensa, o próprio papel que a imprensa tem enquanto ator no regime democrático, né? Um segundo ponto que eu coloquei coloquei, né, os bots, a inteligência artificial, que são tecnologias de automatização de conteúdo, de disseminação de conteúdos nas redes. Então, perfis inautênticos, perfis que não são humanos, né, são automatizados. A inteligência artificial, enquanto também tecnologias que automatizam conteúdos, mas também automatizam a própria fabricação de conteúdos, por exemplo, inclusive no uso de inteligência artificial para manipular conteúdos. A pós-verdade, né, a chamada pós-verdade, que a gente pode colocar como essa tendência de que os fatos não sejam tão relevantes quanto as crenças, né? Ou seja, a ideia de que nem sempre quando você mostra fatos e dados para uma pessoa, ela vai acreditar naquilo, né? Apesar de você estar ali com aquelas informações. Então, às vezes, as crenças pessoais, as crenças, o ambiente, né, no qual a gente vive é preponderante no que a gente acredita ou não. Os algoritmos de redes sociais, né, como eu já falei, essa coisa como os conteúdos são colocados ao mesmo tempo, como as redes elas ranqueiam os conteúdos que aparecem para as pessoas. Isso é uma problemática específica, mas que afeta também a questão de desinformação. A cultura do influenciamento, que a gente pode colocar, né, como essa profusão de criadores de conteúdos anônimos, de certa forma, na rede, nas redes sociais, e que acabam ganhando uma relevância muito forte, muito grande no que eles e elas falam, no que eles e elas produzem. Então, a gente tem mecanismos específicos sobre como esses influenciadores acabam ganhando relevância nas redes, e muitas vezes a desinformação é uma estratégia de engajamento, né? Então, um conteúdo que é chamativo, um conteúdo que é enviesado, muitas vezes é o que chama a atenção e faz com que esse criador de conteúdo, esse influenciador, essa influenciadora ganhe mais relevância ainda na rede, né? A gente tem também ali, coloquei em cima, os vieses no desenho tecnológico, um pouco do que eu falei ali no início, né? Como existe ainda muito idealismo e ideias de neutralidade e determinismo na ciência, na tecnologia, que fazem com que as pessoas elas não enxerguem os vieses que estão condensados quando a gente projeta uma tecnologia, né? Não só essas redes, essas grandes plataformas onde circulam as informações, elas estão num contexto muito específico, um contexto estadunidense, europeu, do norte global, né? Como também quando a gente pensa na circulação de informações, quais são os temas que são relevantes para cada sociedade, que são diferentes e, consequentemente, a desinformação ela afeta também diferentemente cada sociedade. A comunicação em rede, né? Eu falei um pouco de como as informações circulam hoje, essa rapidez, a facilidade da circulação da produção de conteúdo. Então, é também uma problemática nessa engrenagem. E, por último, ali no canto inferior direito, as polarizações políticas, né? Que são fenômenos que afetam diferentes países, o nosso também. Então, como as disputas políticas que se tornam polarizações, elas animam as pessoas, de certa forma, mexem com as emoções e colocam as pessoas em um lugar de guerra de informações, né? De guerra de narrativas, guerra de conteúdos, guerra de dados. Isso também acaba, no caldeirão da sociedade, acaba fazendo com que a desinformação, os conteúdos enviesados ou enganosos sejam considerados uma estratégia válida, por exemplo, uma estratégia válida política num contexto eleitoral ou até mesmo fora dele. Eu trouxe aqui também esse diagrama, que é como a gente pode pensar um contexto de desinformação a partir desse espectro mais amplo, né? Aqui no Brasil, a gente não tem ainda termos muito específicos sobre desinformação, mas a gente tem uma proposta, né? Eu coloquei até como fonte, depois eu posso mandar para vocês, da Tatiana Dourado, que defendeu uma tese de
uma tese de doutorado esse ano, em que ela fala sobre fake news no contexto da eleição de 2018 e propõe uma tradução, vamos dizer assim, para 3 termos que em inglês já são bastante conhecidos para falar desse fenômeno de desordem informacional. O primeiro deles é o misinformation, né, que a Tatiana traduz como informação errada. O segundo é o disinformation, que é o que a gente traduz como desinformação de fato. E o malinformation, que a gente poderia traduzir como desinformação maliciosa. Nos 2 espectros, né, a gente tem o conteúdo que é falso e o conteúdo que tem intenção de prejudicar. Vou explicar cada um deles. A desinformação, que é que está no centro, a gente pode considerar que são conteúdos que são criados com o propósito de causar algum tipo de dano. Então, um dano que é geralmente direcionado a uma pessoa, a um grupo, ou com algum fim específico. E esses fins, eles são geralmente ligados à busca de lucro, influência política, ou mesmo emoção, desejo de causar algum dano específico. Então, a gente vai falar de uma série de conteúdos que já são criados especificamente para pensar em algum dano específico, algum dano direcionado, e que acabam ganhando campo, né, ganhando pervasividade a partir, de fato, das ferramentas de redes de viralização. Né? Então, ele está no centro de um conteúdo que é falso e que, ao mesmo tempo, tem intenção de prejudicar. No canto esquerdo, a gente tem a informação errada, em que a gente pode dizer que são conteúdos que são falsos, eles foram criados com a intenção de causar algum tipo de dano, mas que são compartilhados por pessoas que não sabem que esses conteúdos são falsos, ou que não têm intenção de prejudicar alguém. Isso é muito comum também. Quando as pessoas elas compartilham os conteúdos sem fazer uma checagem antes, e às vezes compartilham achando que vão ajudar alguém, achando que vão ajudar alguma causa, achando que vão ajudar alguma pessoa. Então, eles não têm intenção de prejudicar, mas eles continuam sendo falsos. E no outro extremo, o extremo direito, a gente tem os conteúdos que têm intenção de prejudicar, que são essas desinformações maliciosas. O que seriam isso? São conteúdos que são verdadeiros, mas que eles são compartilhados para causar algum tipo de dano direcionado. Por exemplo, quando a gente vaza informações pessoais de uma pessoa, de uma personalidade, de um político, de uma celebridade, alguma coisa assim. É o que a gente chama em inglês tem um termo para isso, né? É o doxing. Mas a gente pode ter também informações que são vazadas, que são roubadas e vazadas, por exemplo, de governos, de empresas, de outras organizações. Então, são informações que são verdadeiras, mas que são compartilhadas com a intenção de enganar ou com a intenção de causar algum tipo de dano. Também um tipo de desinformação. Então, para entender, é complexo, né? Mas assim, para vocês terem uma dimensão desse espectro que considera de fato a ideia de falsidade e a intenção de prejudicar. A desinformação ela está exatamente no meio. Esse diagrama que está aparecendo para vocês aqui agora, não dá para enxergar todo, né? Mesmo se eu abrisse na tela inteira, mas só para vocês terem uma ideia, ele é um diagrama que foi feito por 2 pesquisadoras da UFRJ, em que no qual elas condensaram um mapa, né, vamos dizer assim, de várias das questões que estão intrincadas ao redor da ideia de desinformação. Então, só para vocês terem uma ideia de que são muitos e muitos e muitos pequenos tópicos que se ligam a esses debates. Então, para quem estuda, para quem pesquisa, para quem se dedica a entender esse fenômeno, é um prato cheio assim para você pensar desde os aspectos técnicos mesmo, de como as informações circulam, até as questões que são anteriores à própria internet, mas que reverberam na rede, enfim, eu quis trazer só para mostrar que a desordem informacional é um espectro muito, muito amplo mesmo. Inclusive, a gente falou, se citaram no início a questão da legislação, né? Eu não trouxe conteúdo específico sobre o que a gente tem visto no Brasil hoje de legislação dos PLs, eu vou citar rapidamente, mas porque também é uma discussão ampla e única que a gente precisaria de uma oficina inteira para falar sobre os aspectos regulatórios, né, de informação. E aí, eu trouxe aqui um esquema
que é um esquema proposto pelo First Draft, que é uma organização dos Estados Unidos, que está trabalhando muito, produzindo muitos relatórios e propondo aí estruturas de análise para desinformações, notícias falsas, e que propõem 7 tipificações, né? Essas tipificações, a gente vai ver que elas, como eu falei, nem sempre é tão fácil assim identificar e nem sempre é tão fácil assim colocar esse rótulo, né? É uma desinformação de tal tipo. Mas é importante, como estratégia, tipificar, porque ajuda a gente a conseguir dar nome, né? Nome ao fenômeno. E isso é uma estratégia, inclusive, educativa importante quando a gente fala desse tipo de tópico, né? Então, o First Draft, né, ele coloca esses 7 tipos no espectro que vão desde conteúdos de baixo dano, que são esses que estão ali à esquerda, até conteúdos de alto dano, que são aqueles que estão na direita. E aí a gente passa por conteúdos que são sátiras ou paródias, falsas conexões, conteúdo enviesado, falso contexto, conteúdo impostor, conteúdo manipulado e conteúdo fabricado. É uma tipificação bem útil quando a gente vai pensar sobre a checagem de fatos, por exemplo. Inclusive, as agências de checagem de fatos, elas trabalham com tipificações, às vezes próprias, mas que também são, às vezes, baseadas nesse tipo de esquema, né? Vou falar rapidamente sobre cada um deles, e eu trouxe alguns exemplos para ajudar a entender um pouco melhor sobre eles. Mas antes de passar para os tópicos, tem um conceito também importante que, inclusive, estava na chamada, né, da oficina, acho que é importante passar sobre ele, que é o conceito de infodemia. A infodemia é um tema que ganhou muita relevância este ano, 2020, por conta da pandemia de Covid-19, para falar sobre um crescimento gigantesco, acelerado de informações sobre um tópico específico. No nosso caso foi o tópico da pandemia, né? O ano 2020 é o ano da pandemia de Covid-19 e isso afetou, obviamente, o fluxo de informações no mundo inteiro, né? Então, a gente pode contextualizar a infodemia, isso é um conceito, a gente pode dizer, da Organização Pan-Americana de Saúde, que seria o seguinte: a infodemia seria um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Refere-se a um aumento no volume de informações associadas a um assunto específico, que podem multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, com a pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores e desinformação, além de manipulação de informações com intenção duvidosa. Eu acho que todos nós aqui provavelmente já nos relacionamos com esse tema de infodemia, porque não só eu acho que provavelmente todos nós aqui já vislumbramos algum tipo de informação falsa ao redor da pandemia, mas também porque essa infodemia ela traz consequências, ela contribui com consequências negativas na nossa própria relação com as redes, né? Então, pensando mesmo em efeitos psicoemocionais, a ansiedade, a sensação de estar perdido, a sensação de inadequação, ou mesmo de estar sobrecarregado, é uma das consequências. A gente não pode falar de consequência direta, mas a gente pode falar de influência desse tópico de infodemia. E isso afeta todos nós de forma geral, mas afeta principalmente as pessoas que já, muitas vezes já têm algum tipo de tendência à ansiedade, por exemplo, e que num contexto em que o mundo inteiro está passando por uma situação, uma crise tão forte, estão ainda mais ansiosas de consumir cada vez mais conteúdo sobre esse tema, sem conseguir, de fato, fazer a distinção entre os temas, entre os conteúdos que são de alta qualidade, de baixa qualidade, falsos ou verdadeiros. Isso é um tópico importante para a gente falar também de educação. Eu vou trazer os dados mais para frente sobre
sobre como os adolescentes e jovens utilizam a rede, a gente vai ver que a infodemia é um tópico relevante, importante para 2019, a gente está falando da pandemia, mas também para outras situações que a gente pode ver esse aumento gigantesco de informações sobre um tema. Um exemplo, por exemplo, são as eleições, né? Durante o período eleitoral, no ano passado 2018, aliás, durante a campanha, a gente de fato viveu uma infodemia de conteúdos ao redor das eleições, né? Isso traz prejuízos para a nossa saúde mental em termos de como a gente utiliza a rede, o tempo que a gente passa na rede, como que a gente se relaciona com aqueles conteúdos, obviamente, e traz repercussões negativas para o próprio processo democrático. O primeiro conteúdo que a gente pode colocar como desinformação é a sátira ou paródia. A sátira ou paródia geralmente é um conteúdo, às vezes, humorístico ou, de fato, de crítica social, mas que não tem intenção, de fato, de causar algum tipo de prejuízo, não tem intenção de levar em verdades ou enganar alguém, mas que pode causar enganos. A gente não pode deixar de lembrar, eu vou falar mais para frente também sobre isso, tenho várias coisas mais para frente, mas de como a educação midiática ela é, de fato, a estratégia para a gente conseguir identificar, muitas vezes, o que é um conteúdo de paródia, de sátira, humorístico, e o que é um conteúdo verdadeiro. Um caso emblemático aqui no Brasil é o do Sensacionalista, que é um site de notícias de humor, né, de sátira, e que, alguns anos atrás, fez assim, muito sucesso nas redes, principalmente pelas manchetes, né? As manchetes eram manchetes humorísticas que tiravam, de fato, humor crítico, né, do que a gente vive enquanto sociedade. Então, aqui é um exemplo de conteúdo de sátira, que é uma manchete que diz assim: calor. Homem pega fogo em São Paulo após passar álcool em gel nas mãos. Para quem conhece o site, para quem conhece o trabalho deles, sabe que isso é um conteúdo humorístico, sabe que isso não é verdade. Uma pessoa que também seja mais atenta vai olhar para isso e vai dizer: não, isso não é verdade, né? Isso não pode ser real. Mas uma pessoa desatenta, uma pessoa que não tenha desenvolvido tantas habilidades críticas ao redor do conteúdo, pode olhar para isso e dizer: nossa, meu Deus, que absurdo. Vai lá e compartilha nas suas redes. Tanto nas redes sociais, né, como no WhatsApp, por exemplo, que é uma das ferramentas mais rápidas de disseminação de conteúdos entre familiares, amigos, etc. Então, o quanto esse conteúdo pode causar algum tipo de dano é difícil de prever de antemão, mas quando a gente pensa em sátiras que trabalham com aspectos do cotidiano, por exemplo, elas podem, no mínimo, contribuir para a poluição, né, para a desordem. O tempo que a gente poderia estar consumindo conteúdos que são de qualidade ou que poderiam ser úteis para o nosso dia a dia, a gente está consumindo conteúdos que a gente acha que são verdadeiros, mas que são sátiras. Isso é um ponto importante. A sátira, ela é um desses conteúdos aqui que são de baixo dano, né, classificados como de baixo dano, mas que podem causar algum tipo de dano dependendo do que é tratado. O segundo tipo de conteúdo que é o que a gente pode chamar de desinformação é a falsa conexão. Eu trouxe aqui como exemplos não os conteúdos em si, até porque eu acho que uma das estratégias mais importantes para combater a desinformação é a gente frear o ciclo de circulação das informações. Então, em vez de compartilhar a informação falsa, compartilhar a análise do erro, né? Eu procurei trazer aqui notícias, né, de veículos que fazem checagem sobre os conteúdos em si. Então, já adiantando um pouco também do que a gente pode pensar como estratégia. A falsa conexão é quando os títulos, imagens, legendas de um conteúdo, as manchetes, muitas vezes, elas levam o leitor, a pessoa que está interagindo, a achar que é uma coisa, mas na verdade é um outro tipo de conteúdo. A falsa conexão muitas vezes também coloca um conteúdo tira um conteúdo de um contexto específico para outro. Então, aqui é um exemplo desse tipo de desinformação. Vou ler aqui, o título é fake que STF decidiu que voto em cédula de papel é inconstitucional. Então, o conteúdo original era, uma pessoa tinha tirado ali
pegado um trecho de alguma notícia sobre essa decisão do STF, que previa que a impressão do voto na urna eletrônica era inconstitucional, e distorceu, né? Descontextualizou, colocou que o STF tinha decidido que o voto em cédula de papel era inconstitucional. Então, você faz uma conexão equivocada sobre um contexto que é verdadeiro, uma afirmação que pode ser verdadeira, por exemplo. A dimensão, por exemplo, do dano desse tipo de conteúdo, a gente pode olhar assim, não, mas isso aí é uma coisa ok, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que a gente já iniciou agora um contexto eleitoral. Então, tudo que envolve eleições, por exemplo, é mais relevante do que nunca nesse momento. E aí esse tipo de informação, por exemplo, pode dar combustível para todos os movimentos que não só questionam o STF enquanto um poder da República, mas também questionam, por exemplo, a validade do processo eleitoral que a gente tem no Brasil. Lembrando que as críticas, elas sempre são válidas, né? A gente tem que defender a liberdade de expressão enquanto um preceito constitucional, mas o quanto essas críticas elas são levadas no sentido autoritário da coisa. Um terceiro tipo de conteúdo falso é o que a gente chama de conteúdo enviesado. O conteúdo enviesado, ele é o uso enganoso de uma informação que é pautada, que é usada principalmente para prejudicar uma pessoa específica ou uma organização específica, é um uso direcionado. Pode se confundir um pouco com o que a gente fala da falsa conexão, mas o conteúdo enviesado, ele muitas vezes é uma análise que a gente faz enviesada sobre o que alguém falou, por exemplo. Aqui é o exemplo que eu trouxe do contexto da eleição presidencial nos Estados Unidos, né? O Joe Biden é o candidato democrata na eleição, e aí começou a circular uma informação de que ele ofereceria 20 bilhões de dólares para tomar conta da Amazônia. E aí, esse é um conteúdo enviesado porque a informação de que poderia haver uma ajuda monetária sobre a Amazônia era real, era realista, foi falado no debate presidencial que aconteceu nos últimos dias, mas quem criou esse conteúdo enviesado distorceu isso para dizer que era para tomar conta da Amazônia, que aí pode levar uma pessoa a acreditar que era no sentido de comprar a Amazônia ou de tomar a Amazônia do Brasil, por exemplo. Então você enviesa um conteúdo para gerar um engano no leitor, com o objetivo muitas vezes específico de causar danos a uma pessoa específica, vamos dizer assim, né? No caso ali seria prejudicar o candidato na eleição presidencial. O quarto tipo de conteúdo é o que a gente chama de falso contexto, que também ali se confunde muitas vezes com a falsa conexão, até o conteúdo enviesado. Mas o falso contexto, ele tem um ponto bastante específico, que é, de fato, você tirar uma informação verdadeira do contexto em que ela foi colocada, trazer essa informação do jeito que ela está, por exemplo, mas ela vai causar um engano. A gente não pode deixar de lembrar que o tempo passa, as coisas mudam, e uma informação que foi considerada verdadeira num contexto, em outro contexto, em outro momento, pode ser não estar mais valendo, né? Pode não ser mais válida. E aí um exemplo muito recorrente é o uso de máscaras como uma medida de prevenção da disseminação da Covid-19, né? Em março, lá no início da pandemia, a OMS chegou a emitir um comunicado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, de que as máscaras não eram indicadas para as pessoas saudáveis, que as máscaras eram indicadas para profissionais da saúde que lidavam com possíveis doentes. Essa era a informação. Mas isso foi num contexto muito específico, que era o início da pandemia, onde se sabia ainda pouco sobre a doença, em que a ideia de máscara, por exemplo, era muito ligada com as máscaras profissionais, né, específicas para profissionais de saúde, e que existia inclusive o temor de que não haveria máscaras suficientes para que os profissionais de saúde pudessem, de fato, trabalhar, né, se proteger.
Então, esse era o contexto. Março de 2020, um contexto início da pandemia. E aí as pessoas, elas pegam essa informação verdadeira e colocam isso para 2020, setembro, por exemplo. Vai dizer, olha, tá aqui, ó, a OMS disse que não precisa máscara as pessoas saudáveis, para justificar o não uso. Sendo que o contexto mudou e, consequentemente, a informação que era válida naquele momento deixou de ser válida no momento atual. E aí é muito importante, em termos dos veículos de informação, por exemplo, que noticiaram lá em março essa recomendação, que eles também têm um espaço para colocar nas suas notícias a nota de que essa informação era específica no contexto de março de 2020. Não é mais válida para setembro de 2020. Porque o conteúdo está no ar. Né? Eu procurando esse conteúdo, eu até tinha encontrado, né, as notícias ali de março, e, por exemplo, no portal do UOL, o portal de notícias do UOL, estava lá na notícia de março de 2020, sem nenhum tipo de menção que aquela notícia precisava ser lida com cuidado, por exemplo. É o tipo de cuidado, de contextualização dos fatos que cabe ao jornalista profissional hoje em dia. Mas cabe também ao jornalista profissional que produz essas notícias, obviamente, mas que também cabe às pessoas que estão aí compartilhando esse tipo de conteúdo. Um outro tipo, um quinto tipo de conteúdo falso, de conteúdo desinformativo, é o conteúdo impostor. Ele é tipificado como você utilizando fontes genuínas, pessoas, organizações, governos, etc., para ser uma espécie de argumento de autoridade sobre uma informação que você coloca. Isso é muito comum, às vezes, por exemplo, de correntes de WhatsApp, em que as pessoas falam assim, um médico do hospital tal falou que tal coisa. E aí você olha, não, aí a ideia de colocar o médico ali, e às vezes até o médico, a médica, existe, é uma pessoa de verdade, muitas vezes não, mas muitas vezes sim, com o propósito de levar a pessoa que vai interagir com aquele conteúdo a ideia de que ele é de alta qualidade, já que tem ali um nome, tem uma organização por trás, por exemplo. Mas o conteúdo do impostor, ele vai além disso. Ele vai também, por exemplo, para sites falsos, né? Sites que imitam sites verdadeiros, por exemplo, de veículos de comunicação até sites de governo, para enganar as pessoas. Como a série, a gente não pode esquecer dos motivos, né? Quando a gente fala de desinformação, que eu falei lá em cima, lucro, influência política ou distúrbios, né? Emocionalmente causar distúrbios nas pessoas. Aqui eu trouxe um exemplo que é um pouco mais intrincado, que eu acho que é uma provocação importante para nós jornalistas, que é o conteúdo publicitário patrocinado que figura junto com conteúdos em sites de notícias. Aqui é um print que eu tirei da Folha de São Paulo, do site da Folha de São Paulo. Vou até dar um zoom aqui. Você, ali na home da Folha de São Paulo, você vai baixando ali as manchetes e tudo mais, e junto com as manchetes que tem aqui do mercado, seção de mercado, de editoria ilustrada, de cultura, etc., você tem esse conteúdo aqui, ó. Artrite e artrose. Em entrevista exclusiva, médico revela tratamento natural que elimina a dor. Existe a menção aqui, bem pequenininha, patrocinado. Existe a menção aqui embaixo, Curcuflex. Não sei o que é isso. Mas um leitor não tão atento vai passar o conteúdo ali da Folha de São Paulo, vai olhar isso aqui, vai achar que isso é uma matéria. Vai achar que isso é um conteúdo jornalístico, sendo que não é um conteúdo patrocinado. E aí a gente tem um fenômeno muito preocupante em termos de sites de notícias, que é de fato essas inserções de conteúdos patrocinados no meio das notícias, no meio das manchetes, e conteúdos que são de baixíssima qualidade. Esse aqui, quando você vai entrar, por exemplo, geralmente são vendas de produtos. Vendas de suplementos alimentares, vendas de produtos que prometem emagrecer, vendas de produtos que são milagrosos, etc. Inclusive, produtos que podem fazer mal à saúde. Então, em termos de conteúdo impostor, o jornal pode dizer assim, não, mas aqui está sinalizado que é patrocinado. Mas a gente não pode deixar de também olhar e entender que
a dimensão do conteúdo e a dimensão da menção do patrocinado são muito diferentes, né? Então, existe uma chance grande de que os próprios sites, os próprios veículos de comunicação estejam dando espaço para conteúdos impostores em seus próprios sites, em seus próprios portais. E isso vai entrar numa discussão mais ampla sobre a necessidade que os veículos de comunicação, principalmente de comunicação privada, né, têm de financiar as suas atividades. E aí, por exemplo, colocar esse conteúdo patrocinado ali é uma forma de financiar o site. É uma forma de financiar o site? É uma forma de financiar o site, o trabalho de jornalistas. Mas a gente pode questionar se isso não vai contra o próprio preceito do jornalismo de credibilidade ou de disponibilizar em seus veículos informações de qualidade. Esse é um tipo de conteúdo impostor. Eu trouxe também um outro exemplo de conteúdo impostor, que é essa notícia aqui do Extra. Mais de 60 sites e aplicativos falsos sobre auxílio emergencial foram detectados em apenas um mês. Isso é uma notícia agora de maio, de 9 de maio, e aí é o que a gente entra na infodemia, né? Entramos na pandemia, o auxílio emergencial foi aprovado no Congresso como auxílio financeiro para as famílias que estavam em situação de extrema vulnerabilidade por não estarem trabalhando. E aí a gente viu a proliferação de sites e aplicativos falsos para as pessoas fazerem um cadastro no auxílio emergencial. A gente não pode ignorar que as pessoas, quando elas estão numa situação de vulnerabilidade, elas estão desesperadas, né? De fato, elas estão ali procurando suprir as suas necessidades. E não podemos ignorar também que, ao longo de todo o processo de cadastro, né, de liberação do auxílio emergencial, nós tivemos muitos problemas, né? Muitas pessoas que não conseguiam auxílio, muitas pessoas que não conseguiam se cadastrar no site, não conseguiam acessar o sistema. Isso foi noticiado largamente pela imprensa. Então, esse contexto de dificuldade de que as pessoas tivessem acesso ao auxílio emergencial real, né, colaborou para que esses tantos sites e aplicativos falsos se disseminassem rapidamente. Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma possibilidade de dano, que é o próprio roubo de dados pessoais das pessoas. Dados como endereço, CPF, dados bancários, muitas vezes. Em alguns casos, esses casos assim, a gente vê também, às vezes, as pessoas, esses sites, né, colocando assim, você tem que pagar uma taxa, por exemplo, para ter acesso a tal coisa, e as pessoas pagam essa taxa. Enfim, é uma corrente de danos que, no caso específico que a gente viveu, é muito perigosa, né? A gente está falando de uma situação, de uma crise extremamente grave, uma crise financeira extremamente grave, e que as pessoas precisavam do auxílio emergencial para comprar comida. Um sexto tipo de conteúdo falso, de conteúdo de desinformação, é o que a gente chama de manipulado. O conteúdo manipulado é quando informações verdadeiras, às vezes um texto, uma foto, um áudio, um vídeo, eles são levemente distorcidos para causar um dano, para causar algum tipo de prejuízo à imagem de uma pessoa, por exemplo. Aqui no caso, essa checagem da agência Lupa sobre essa montagem do Papa Francisco, né, líder da Igreja Católica, em que ele fazia ali um gesto obsceno. E aí a Lupa fez a checagem para evidenciar que isso era uma manipulação, né? Alguém manipulou a mão ali, a manipulação da imagem, para criar esse tipo de conteúdo. E isso vai, assim, largamente a partir, largamente várias estratégias diferentes que vão a partir que são movimentadas a partir da influência que algumas pessoas têm ou não. O Alex citou, né, agora na interação que ele fez, a mamadeira de piroca, o kit gay, etc., que, por exemplo, eram muito ligados ao ex-deputado Jean Willis, né, que hoje em dia se autoexilou do país diante das ameaças de morte que ele sofria, mas que teve a sua imagem muito vinculada a esse tipo de conteúdo. E assim,
muitos e muitos e muitos conteúdos que eram criados associando ele, por exemplo, ao kit gay, à mamadeira de piroca ou à pedofilia, por exemplo. Então, o conteúdo manipulado, ele tem essa característica de, muitas vezes, é uma mudança sutil, é uma edição de um conteúdo, um vídeo, por exemplo, que ele é editado para pegar só uma parte específica, ou para juntar uma parte com uma outra parte, formando um conteúdo que era diferente do original. Essa manipulação, ela existe há muito tempo, né? A distorção do que as pessoas falam, por exemplo, num veículo jornalístico, a gente sabe que não é exatamente novo, né? Mas a gente tem, de novo, como eu falei no início, né? Tecnologias que tornaram muito mais fácil a gente poder criar, manipular, editar, publicar conteúdos. E, por fim, para encerrar esse tópico de tipificação, né? A gente tem o conteúdo fabricado, que é o conteúdo que é 100% falso e criado 100% com a intenção de causar algum tipo de prejuízo. Lembrando que o prejuízo nem sempre é pessoal, né? Como eu falei lá no início, as intenções, né, por trás da desinformação, elas podem ser também um lucro, né? E aqui eu trouxe um exemplo muito interessante, esse aqui é um vídeo de um canal no YouTube chamado How to Cook That, como cozinhar, né? Em que a apresentadora, né, a criadora de conteúdo, a Anne, ela começou a fazer uma série de conteúdos para desmascarar alguns canais no YouTube que funcionam na base de content farming, que é a fábrica de conteúdos. Como é que funciona isso? Alguns de vocês devem ter visto isso. São vídeos que são extremamente chamativos, né? Tem um título muito chamativo, tem uma miniatura muito chamativa, que muitas vezes são daqueles tipo life hacks, né? Dicas e truques do seu dia a dia. Então, assim, vamos lá, 30 dicas para você melhorar a limpeza da sua casa, por exemplo. Ou essas dicas de culinária vão te surpreender, uma coisa assim. E aí, esses canais são milhares e milhares de canais no YouTube que funcionam dessa forma, no YouTube, no Instagram também. E ela começou a fazer uma série de vídeos para dizer, olha, gente, esses conteúdos aqui, eles são engraçadinhos, são bonitinhos, são rápidos, são divertidos, mas eles não são reais. Assim, muitas vezes as dicas e truques ali são falsas. E aí ela começou a fazer essa série para refazer as experiências que estavam mostradas nesses vídeos e muitas vezes evidenciar na própria edição dos vídeos desses canais que são montagens, em que às vezes você tem um objeto que depois é modificado, é trocado um outro objeto para parecer que ali teve o truque que você fez funcionou. E ela levantou alguns questionamentos importantes que dizem respeito ao dano. E aí é importante quando a gente fala isso de crianças e adolescentes. Ela trouxe, por exemplo, alguns conteúdos que envolvem culinária. Então, assim, truques culinários, dicas de cozinha, como fazer tal receita, etc. E ela trouxe algumas dessas receitas, algumas dessas dicas, que, se de fato realizadas pelas pessoas, podem causar danos à saúde gravíssimos. Um exemplo era um conteúdo que era assim, como você conseguir morangos brancos. E aí a dica do canal, a dica brilhante do canal, era você colocar o morango, o fruto, o morango, na água sanitária. E que ali, depois de algum tempo, a água sanitária ia tirar a cor do morango e você teria morangos brancos. E aí a Anne, criando esse vídeo desmascarando esse conteúdo, ela evidenciou não só que se você de fato faz isso, o morango ele vai ficar todo molenga, destruído, porque a água sanitária é um produto químico forte, né? Mas também que se você faz isso e você consome esse tipo de alimento depois, a chance de você ter uma intoxicação é muito forte. E se um adulto, por exemplo, vai olhar para isso e dizer, não, isso não vou mexer com a água sanitária, né? Uma criança que não tem esse discernimento, que não tem essa perspicácia sobre produtos químicos, produtos de limpeza, pode ser influenciada para realizar isso, essa experiência, consumir esse alimento estragado, né?
e acabar tendo algum tipo de prejuízo à saúde. Então, esse content farming que ela trouxe é a criação desses conteúdos de baixíssima qualidade, conteúdos que são enganosos, que têm pequenas manipulações e truques, em que o dano pode ser tanto você, na sua casa, tentar reproduzir e não conseguir, mas também um dano à saúde. Como eu falei no início, eu não preparei nada muito, muito aprofundado sobre legislação, porque, de fato, é uma temática extremamente complexa. A gente tem várias experiências internacionais, várias não, algumas experiências internacionais sobre esse tipo de tema, e os prognósticos não são tão bons assim. Acho que a gente precisa aprender muito ainda. E a gente não pode deixar de lembrar que, em termos regulatórios, a gente vai regular, de alguma forma, desinformação, notícias falsas, etc., a gente vai estar necessariamente falando sobre direitos constitucionais, né? Principalmente a liberdade de expressão, mas também a liberdade de imprensa e mesmo o trabalho do jornalista, né? O sigilo da fonte jornalística. Então, é preciso ter muito, muito cuidado quando vai falar sobre isso. No caso do Brasil, a gente teve nos últimos anos alguns projetos de lei no Congresso Nacional falando sobre notícias falsas, falando sobre desinformação. A maioria deles com, assim, baixa qualidade em termos de entender a complexidade da discussão, mas no primeiro semestre, um dos projetos que estava tramitando, ele conseguiu ganhar ali fôlego e foi votado no Senado. É o PL 2630, que foi apelidado de PL das fake news. Ele, na época que ele começou a ser discutido com audiências públicas, foi muito rápido, de certa forma, a tramitação dele no Senado. Até porque ele estava indo, geralmente, como eu falei, né, eu citei lá no início, que a discussão sobre desinformação, ela está muitas vezes ligada com questão eleitoral, com eleições, debate eleitoral, etc. O interesse dos parlamentares nesse tipo de assunto é um interesse também próprio, né? Mas o fato é que o PL 2630 ele teve muitos pontos problemáticos que foram discutidos principalmente pela sociedade civil, inclusive a CFNet, em termos de implicações possivelmente negativas para os usuários de internet no Brasil, principalmente com relação à liberdade de expressão e proteção dos dados pessoais, já que ele tinha na sua ideia original umas concepções vigilantistas, do tipo que colocava as pessoas como passíveis de investigação, mesmo sem terem cometido algum tipo de crime. A SaferNet e outras entidades que estão ligadas com direitos da infância e da adolescência publicaram uma nota conjunta, uma nota técnica sobre o tema na época, para abordar um pouco mais sobre isso. E eu aconselho a quem tiver mais interesse com a questão regulatória para procurar resgatar, de fato, esses debates que aconteceram, porque eles são muito úteis para a gente falar, para a gente pensar sobre desinformação em termos de práticos, né? Porque quando a gente fala de educação midiática, a gente consegue minimizar o impacto desse problema na vida das pessoas, a gente pode trazer a consciência sobre o problema, a gente pode pensar em contranarrativas, mas a gente sabe que, em algumas circunstâncias, talvez um debate regulatório seja essencial, seja importante, né? No caso da desinformação das notícias falsas, eu acho que a gente precisa avançar muito ainda, amadurecer muito ainda essa discussão antes de bater o martelo numa lei, por exemplo. Agora, para vocês terem uma informação, né, o PL 2630, como eu falei, foi aprovado no Senado em 30 de junho, e agora ele está tramitando na Câmara dos Deputados. Então, já começaram algumas movimentações de algumas audiências, algumas discussões, mas ele ainda não tem previsão de ser votado na Câmara, e aí para prosseguir com seus trâmites até chegar numa possível sanção presidencial. Mas é um tipo de tópico que precisa ser acompanhado com bastante cautela. Então, aconselho quem tem interesse nisso a acompanhar. Inclusive porque esse PL, essas propostas legislativas, elas mexem com outras regulações que a gente já tem, que são importantes, principalmente o Marco Civil da Internet,
que é uma lei brasileira que institui, né, direitos e deveres, de certa forma, princípios, né, de uso de internet, e que é uma lei que teve um processo muito interessante de aprovação, de discussão, que foi um processo longo de participação da sociedade civil como um todo, na elaboração do projeto, nos debates, até chegar ao escopo final, e que trouxe aí uma lei que é referência no mundo inteiro, quando a gente fala de uso de internet e de princípios mesmo, que podem nortear, por exemplo, uma possível lei sobre desinformação. E a outra lei também importante, sobre a qual acaba que uma possível aprovação do PL 2630 vai acabar reverberando, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, proteção de dados, né, a LGPD, que foi aprovada em 2018 e acabou aí nos últimos meses, era para entrar em vigor, não entrou, aí começou a entrar de fato, ela está em vigor agora, a LGPD, e que prevê uma série de princípios também importantes sobre circulação, armazenamento de dados pessoais, o uso desses dados pelos controladores, né, quem coleta esses dados. Então, esse debate regulatório como um todo, eu gosto bastante, mas ele é bem complexo. Eu aconselho quem gosta a procurar entender um pouco melhor. O Marco da Internet, que é a lei que eu falei, no seu artigo 18 até 21, ele trata justamente sobre isso, né? A responsabilidade dos provedores de serviço de internet, né? Das plataformas de rede, né? Os provedores de aplicação, enfatizando que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de serviço, eles não são responsáveis pelos serviços, pelos conteúdos que os usuários postam em suas redes, a não ser que eles sejam intimados por algum tipo de decisão legal a derrubar um conteúdo e não o façam. Quando a gente traz a responsabilidade sobre os conteúdos para os usuários, a gente mantém a ideia de que um crime passivo, por exemplo, se for cometido, quem deve ser punido foi quem cometeu o crime, né? Não o meio ali em que ele foi perpassado. Mas isso não quer dizer que as plataformas elas não tenham também algum tipo de responsabilidade, se não legal, talvez solidária, com relação a como esses conteúdos circulam na rede. De forma geral, as grandes plataformas, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, essas redes maiores, elas têm regras de comunidade, que são regras internas, né, de quais são os conteúdos que são permitidos ou não nas plataformas. E aí a rede, a empresa, no caso, né, ela tem a prerrogativa de derrubar conteúdos que estão fora dessa regra de comunidade. A gente tem alguns pontos importantes para falar sobre isso, que vão desde como essas regras são estabelecidas, né, quais são os conteúdos que são permitidos ou não. Existem muitas polêmicas com relação a isso, sobre conteúdos que, por exemplo, são derrubados da rede, mas que são conteúdos relevantes para a sociedade. A gente pode estar, por exemplo, fotos de mulheres amamentando, por exemplo, e como isso, alguns anos atrás, trouxe polêmicas, porque essas fotos eram derrubadas na rede, depois o próprio Facebook reviu esse tipo de abordagem, mas existem controvérsias com relação aos conteúdos que são derrubados. A todo momento, as ferramentas automatizadas das redes, essas redes todas elas trabalham com ferramentas automáticas, né, já que o conteúdo é gigantesco, o volume de conteúdo é gigantesco, mas essas redes trabalham com ferramentas automáticas de remoção de conteúdos que violem os princípios das regras de comunidade e também trabalham com investigação a partir de denúncias de usuários. Então, em resumo, os usuários são responsáveis pelos conteúdos, não as plataformas, isso é uma questão da internet, isso é uma configuração importante para manter a liberdade de expressão. As plataformas elas têm algumas iniciativas que podem ser consideradas suficientes ou não, dependendo de como você analisa, mas que estão acontecendo. E acho que é importante também ficar de olho nessas estratégias, nessas ferramentas, para poder também criticar ou elogiar, se for o caso. E no âmbito do próprio da PL 2630, existem alguns pontos específicos sobre plataformas que valem ser considerados também.
principalmente em relação à responsabilidade dela sobre o conteúdo. E vale uma menção importante também que eu falei, sobre a derrubada de conteúdos a partir de ordem judicial, né? Como eu falei, os usuários são responsáveis pelo conteúdo nas plataformas, mas se houver uma ordem judicial para derrubada, as plataformas passam a ser responsáveis se não fizerem. Entretanto, o próprio Marco Civil da Internet tem uma ressalva sobre isso, que é sobre conteúdos íntimos, né? Conteúdos de intimidade das pessoas. Nesses casos, a derrubada do conteúdo ele deve ser automática pela plataforma quando o usuário, quando a pessoa que foi exposta solicitar. Então, é uma forma de você não precisar esperar uma decisão judicial para ir derrubar um conteúdo. Então, todas as plataformas, seguindo o Marco da Internet, você pode solicitar diretamente as plataformas para uma notificação extrajudicial, por exemplo, a derrubada de um conteúdo de intimidade, íntimo, caso você tenha sido alvo de algum tipo de vazamento. E as plataformas elas têm aí 24 horas para derrubar esse conteúdo. E também as próprias plataformas, por exemplo, no caso do Facebook, eles têm estratégias de poder rastrear quando um conteúdo é copiado, por exemplo, para evitar que ele seja repostado depois. Então, se você tem uma derrubada de um conteúdo, de um vídeo, por exemplo, íntimo, ou de uma foto íntima que foi solicitado derrubado pelo usuário, e depois esse mesmo conteúdo é republicado, as ferramentas, né, de aprendizagem automática, elas já sabem que aquele conteúdo foi derrubado anteriormente, então não permite que ele circule novamente na rede. As notícias falsas, quando a gente fala de notícias falsas, a gente fala quando a gente fala de desinformação como um todo, a gente está falando desse contexto em que as pessoas elas tiveram a oportunidade, elas têm a oportunidade de criar suas narrativas e de usar ferramentas para que essas narrativas se espalhem pela sociedade, né? Isso é bastante positivo. Quando antes da internet, esse processo era muito mais lento, mais difícil, mais complicado, mas o outro lado disso, para quem produz conteúdo, é que o jornalismo, que é essa profissão em que o que a gente faz basicamente é apurar e reportar fatos, reportar histórias, reportar narrativas, muitas vezes, durante muito tempo, o jornalismo ficou numa caixa preta, né? Como é que isso era feito, como é que era apurado, como é que são selecionados esses conteúdos, por que alguns fatos noticiados e outros não. E quando a gente fala de desinformação, a gente tem que falar necessariamente de falar sobre esse processo, falar sobre como o jornalismo é feito, sobre como a apuração é feita. Porque a apuração agora é uma ferramenta de todos, tem que ser uma ferramenta de todos. Quando a gente fala de desinformação, a gente não pode prescindir da apuração enquanto uma estratégia básica de checagem de fatos, né? É importante a gente democratizar essas ferramentas de jornalismo. A gente tem essa responsabilidade enquanto profissionais, né? Que é deixar mais transparente o processo de criação, de circulação das notícias e ajudar as pessoas a entender que esse é um processo que não é tão complicado quanto parece. Uma das estratégias é o que a gente chama, né, os 5W, né, no inglês, do jornalismo, que é a gente determinar quem, o que, quando, onde e por que nas notícias. Isso é o básico, arroz com feijão do lead, né, de uma notícia jornalística. Quando a gente coloca essas perguntas como importantes, quando a gente vai interagir com o conteúdo, a gente consegue minimizar muitas vezes a dúvida que as pessoas têm sobre a veracidade. Então, quando a gente coloca essas perguntas no radar das pessoas quando elas interagem com o conteúdo, elas já podem despertar a semente da dúvida. Quando a gente não tem essas informações básicas, muitas vezes a gente está com conteúdo de baixa qualidade. E aí, a gente precisa falar também de como o jornalismo começou a se movimentar em relação a isso, né, a relação ao fenômeno da desinformação, que foi a proliferação das agências e dos núcleos de checagem de fato nos veículos jornalísticos. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui no Brasil. A gente tem a agência Lupa, Os Fatos, Estadão Verifica, o Comprova, que é um projeto de vários veículos, a agência pública. São alguns exemplos de estratégias dos veículos de imprensa, jornalistas profissionais, de grandes veículos ou não, de criar núcleos para checagem de fatos,
de criar núcleos em que o trabalho não é só reportar fatos, mas verificar fatos que foram reportados por outros veículos ou que circulam nas redes e evidenciar dados para dizer se aqueles conteúdos são verdadeiros ou não. Esse é uma estratégia que tem se proliferado cada vez mais entre os jornalistas, mas, infelizmente, o volume de notícias, o volume de conteúdos desinformativos é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão disponíveis para fazer checagem, né? É claro que a gente pode utilizar ferramentas automáticas que ajudam muito esse trabalho, mas sempre uma maré muito grande, né? Com a qual a gente tem que trabalhar. Além desses veículos, que se vocês não conhecem, eu super indico que vocês conheçam, deem uma olhada. A gente também tem alguns sites que são especialistas em desvendar boatos, né? Aí no caso da checagem de fato, a gente fala muitas vezes de conteúdos que são mais sérios, conteúdos que são mais ligados a notícias mesmo, mas a gente sabe que, como eu tinha falado nas tipificações, né, nem sempre a gente está falando de notícias, e nem sempre elas são falsas. A gente tem muitos boatos, muitas histórias, teorias da conspiração, que circulam por aí, que geram dúvida, geram medo, geram angústias, e que a gente tem alguns sites que há bastante tempo, já até antes mesmo de esse fenômeno da desinformação ganhar o debate público, eles já faziam esse trabalho de checar boatos, né? Dois deles, que eu acho que são bacanas, é o eFarsas e o boatos.org. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que eles lidam muito com checagem de boataria mesmo, aqueles chás milagrosos ou registro de extraterrestres, coisas assim. E é bacana porque eles acabam trabalhando com um volume bem interessante de informações, que são as informações que circulam na rede no WhatsApp, né? Então, são exemplos também que eu indico para a gente acompanhar. Mas a gente não pode deixar de também citar que alguns fatores socioeconômicos eles influenciam bastante como a gente consome notícias, consome conteúdos na internet. E, consequentemente, também influenciam em como a gente tem meios para fazer checagem de notícias, meio de fazer checagem de conteúdos, meio de pesquisar mesmo conteúdos que a gente interage. Eu trouxe aqui 2 dados, que são dados da pesquisa TIC Homicídios de 2019. A TIC Homicídios é a maior pesquisa sobre o uso de internet no Brasil. Ela é anual, feita pelo CETIC-BR, que é ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br. Os dados são todos abertos, vocês podem pesquisar no site, cetic.br, vocês conseguem acessar uma série de indicadores sobre o uso de rede. Mas 2 aqui me chamam a atenção nesses dados da última TIC Homicídios. Esses dados eles foram coletados entre o final do ano passado e início desse ano, então eles mostram um cenário até pré-pandemia, né? Então a gente tem um dado aqui de brasileiros com acesso à internet, 74%, é um número que tem crescido nos últimos anos, mas quando a gente começa a esmiuçar em termos de desigualdades socioeconômicas regionais, a gente vê que se mantém na história do acesso à rede no Brasil, né? Desigualdades em termos de regiões do país. Então, região norte, nordeste, geralmente tem índices menores de acesso à rede do que sul, sudeste, centro-oeste. A gente tem questões também de renda familiar, né? Ou seja, quanto maior a renda de uma pessoa, maior a probabilidade de que ela tenha acesso à internet ou não. A gente tem questões de área urbana e rural também, né? A área rural, as zonas rurais geralmente têm um acesso muito menor à rede do que as áreas urbanas. Então, são fatores importantes para a gente entender o cenário, né, de quem acessa a rede no país, entender que a questão de desinformação não é só vontade, também tem aspectos socioeconômicos envolvidos. E um outro dado importante que eu acho que é sempre bom citar é que do total de pessoas que usam rede no país hoje, usam internet no Brasil hoje, 27% das conexões são via redes móveis, então 3G, 4G. E qual a problemática disso? A problemática é que redes móveis, elas têm, na maioria das vezes, franquias de dados.
Então, são pacotes de dados limitados, que você paga, você tem um volume de dados específicos que você pode utilizar, e quando acaba esses dados, você tem a sua rede bloqueada, ou a sua rede com velocidade ilimitada, né? Então, isso faz com que as pessoas elas tenham que, muitas vezes, escolher quais são os conteúdos que elas vão interagir de fato ou não. Então, às vezes você não tem, às vezes você tem, por exemplo, acesso à rede para você ler um conteúdo, por exemplo, mas você não tem acesso para ver um vídeo, porque um vídeo consome mais banda. Então, essa diferença em termos de quem pode ter um acesso, entre aspas, ilimitado à internet, ou seja, poder consumir qualquer tipo de conteúdo que quiser, e quem tem um acesso limitado, que tem uma franquia de dados ali segurando o teu acesso, vai influenciar o quanto você consegue transitar na rede, quais são os conteúdos que você consegue acessar. E aí, vale a gente lembrar também um fator importante, que é o chamado zero rating, né? A tarifa zero. O que é isso? Na maioria dos planos, assim, hoje em dia isso é muito comum, né? Nos planos de internet móvel, de internet pré-paga, você tem aqui um pacote de dados, aqui um exemplo, né? Um pacote de dados ali de 1.4 GB por 10 dias, e você tem o WhatsApp incluído, WhatsApp ilimitado. Em alguns planos você tem Facebook limitado, Twitter ilimitado. E o que isso significa? Que o acesso que você faz a esses aplicativos específicos, ele não é descontado da sua franquia. Então, se você usar toda a sua franquia de dados, por exemplo, você vai ficar só com esse acesso a aplicativos do Zero Rating. Então, o que pode acontecer é que você está lá no Facebook, por exemplo, consumindo conteúdo, acabou o seu pacote de dados, você só pode usar o Facebook, o WhatsApp e o Twitter. E se você não tem rede para abrir um conteúdo externo ao Facebook. Então, se você vê ali uma notícia, por exemplo, você não tem como abrir aquela notícia para ler o conteúdo inteiro. Você só pode interagir na própria plataforma. Então, isso dificulta muito para que as pessoas elas possam ter acesso aos conteúdos na íntegra. Então, é o fenômeno de você só ler o título, né? Muitas vezes só ler o título não é só uma questão de vontade, é uma questão também de impossibilidade de acesso mesmo. Mesmo quando elas têm a oportunidade de abrir o conteúdo na íntegra, tem um pacote de dados ali, ou tem uma rede Wi-Fi disponível, elas podem ser impactadas por uma impossibilidade de ler o conteúdo na íntegra pelo paywall. Acho que tem que ter um cuidado, acho que para falar sobre isso, porque a gente não pode ignorar também que os veículos de imprensa, principalmente os veículos maiores, né, privados, etc., e mesmo a imprensa mais tem grande dificuldade o seu trabalho, né? Que é profissionais de qualidade, tempo, requer dedicação, e isso custa dinheiro. Então, o paywall, assim como as propagandas, por exemplo, eu citei no conteúdo impostor, né, aquele conteúdo patrocinado no site da Folha, são estratégias que os veículos usam para conseguir arrecadar dinheiro, né, financiamento. Não é fácil, acho que não é fácil colocar o dedo na ferida e dizer, olha, o paywall não deveria existir, mas também a gente não pode ignorar que é um fator que dificulta e muito que as pessoas utilizem, leiam os conteúdos na íntegra. Existem várias gambiarras, né, para burlar esses paywalls, e aí eu achei interessante trazer um dado. Eu li uma matéria de um site chamado Manual do Usuário, que eu recomendo, depois eu posso colocar para vocês na referência, em que foi entrevistado um programador que está por trás de uma extensão de navegador chamado Burlesco. Essa extensão é uma extensão que promete quebrar o paywall de vários veículos de imprensa no Brasil. E se você... O que a matéria coloca é que se for somar o valor das assinaturas de todos esses veículos que a extensão é capaz de quebrar, você teria que pagar uma mensalidade de quase R$300 por mês. Então, se você quisesse assinar todos os veículos para ter acesso a essa diversidade de conteúdos, você teria que embolsar um valor que é muito alto,
né, muito alta para a imensa maioria da população brasileira. Então, é um fator que precisa ser pensado com cautela, porque ele também impede que as pessoas elas tenham acesso a conteúdo de qualidade. Esses são 2 pontos só de fatores socioeconômicos que eu achei bacana trazer para a gente, mas acho que para a gente que é jornalista isso é ainda mais delicado, né? É preciso pensar fontes de financiamento, é preciso pensar como a gente dispõe os conteúdos, quais são os conteúdos que são escolhidos para serem para-assinantes ou não. Aí, no caso da pandemia, a gente teve um trabalho que acho que precisa ser citado, né, dos principais veículos de comunicação, dos maiores, né, de abrir as suas notícias que envolviam a pandemia para todas as pessoas. Aí é um trabalho de interesse público importante, mas é uma conta que muitas vezes não fecha, né, é difícil, mas é um fator também que precisa ser pensado. E aí, eu queria passar para o próximo ponto, que é o ponto de educação midiática, já para falar um pouco das estratégias que a gente tem visto, que a gente tem pensado na SaferNet para lidar com a desinformação em termos reais, né? Vamos pensar em formas de educar e formas de pensar um uso crítico da rede. Educação midiática, né? Educação midiática é um termo amplo, que a gente pode ligar com outros vários termos, como alfabetização midiática, literacia midiática, tem também termos como letramento midiático, outros conceitos também, por exemplo, eu até anotei aqui alguns, mídia educação, educomunicação, cidadania comunicativa, são vários termos que querem endereçar um fenômeno que é único, que é a gente pensar eu trouxe até um conceito aqui para ler para vocês, um conceito da Unesco sobre literacia midiática e da informação. O conceito diz assim, que ele é baseado nos direitos humanos universais. Aqui, baseado nos direitos humanos universais e é considerado uma condição fundamental para que indivíduos, comunidades e nações inteiras desfrutem do direito à liberdade de expressão e o direito de acesso à informação. Então é um termo usado para a gente descrever competências, né, habilidades para as pessoas, que as pessoas precisam ter para conseguir lidar com os conteúdos midiáticos. Aí a gente entra desde conteúdos noticiosos até todos esses conteúdos diferentes, informações que circulam na rede de forma crítica, consciente, qualitativa. Existem alguns escopos, né, a gente poderia falar de habilidades ou de questões que são pertinentes à educação midiática, que são caros para a gente também ao falar de projetos. Eu trouxe aqui para vocês alguns deles. O primeiro é o direito à informação e comunicação. É algo que é um debate muito importante no jornalismo e na comunicação como um todo, que a gente pensar a ideia de que comunicar-se é um direito humano, ser ouvido é um direito humano, ter a possibilidade de falar, de ter acesso à informação também é um direito humano. O segundo ponto é a garantia de acesso às TICs, né, tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente pensar a ideia de inclusão digital também como acesso a essas tecnologias e como no contexto que a gente vive hoje, garantir esse acesso, não obrigar esse acesso, mas garantir esse acesso barato para todas as pessoas é um ponto importante. Terceiro, na educomunicação também, a compreensão dos conteúdos e mensagens. A educação midiática é a gente poder interpretar o que a gente está vendo, né? Interpretar o que a gente está consumindo. O outro é relação com os meios. Então, não basta a gente só poder compreender o que a gente consome. É importante que a gente também tenha um ecossistema de comunicação que envolve, lembrando, não só veículos de comunicação privada, mas também a comunicação pública, a comunicação estatal, a comunicação comunitária, sindical, alternativa. Envolve também, como eu tinha falado, né, nessa cultura de influenciamento, criadores de conteúdos, que são pessoas que fazem da criação de conteúdos para a rede as suas profissões, e são conteúdos diversos. A gente não pode deixar de entender esse ecossistema com bastante amplo, entender que a gente não pode falar de educação midiática sem entender que a gente tem que ter um diálogo, né? Então,
as pessoas elas precisam também se sentir pertencentes a esse meio, no sentido de poder também influenciar a agenda, o que é falado, né, o que é discutido. Outra parte da identidade cultural, né, é importante a gente pensar a educação midiática também como ter as nossas culturas, as nossas diferenças, as nossas diversidades espelhados também na mídia, né, nos conteúdos que a gente interage. O direito à expressão, é o direito à liberdade de expressão, né, é um direito constitucional e que ainda parece básico, parece muitas vezes bobo, mas que a gente vê cada vez mais a importância de defender a liberdade de expressão enquanto um direito de todas e de todas as pessoas, né? A participação no sistema midiático, como eu falei, não só de influenciar a agenda, mas você também poder criar conteúdo, você também poder criar suas narrativas. Esses são fatores que a gente poderia colocar como fatores que englobam o conceito de educação midiática na sua relação com a cidadania e na sua relação com a educação, né, como um todo. E a gente não precisa falar de educação midiática como uma matéria na escola, como um conteúdo que é específico. Ele é um conteúdo transversal. A gente pode falar de educação midiática quando a gente está falando de história e geografia, quando a gente está falando de língua portuguesa, quando a gente está falando de biologia, de química, porque quando a gente fala de desinformação, a gente está falando de conteúdos que são muito diversos. Então, a educação como um todo. E aí, eu queria trazer um dado sobre como crianças e adolescentes consomem conteúdos na internet. Aqui, esse gráfico, talvez não dê para ler muito bem, mas eu vou citar aqui o dado. Ele é um dado da pesquisa TIC Kids, que é feita pela mesma organização que faz a TIC Domicílios, né? A TIC Kids ela endereça especificamente como crianças e adolescentes consomem conteúdos na internet, como é que eles usam as tecnologias. E aí, eu tenho um dado importante aqui, que é o seguinte: em média, mais de 68% dos adolescentes de 13 a 17 anos que estão online, eles leem ou assistem notícias na internet. É um número bem expressivo. E o número de adolescentes online, de crianças online, se a gente ver aqui no total, é acima da média da população, né? 76% dos adolescentes... Não, esse dado aqui é um dado de atividade, né? Aqui, se a gente for pensar em termos de atividade, então, 76% dos adolescentes de 9 a 17 anos, eles usam a rede para pesquisar para trabalhos escolares, 64% utiliza para... Não, eu estou confundindo aqui. Não, aqui vamos lá. Esse dado aqui é um dado específico de educação e busca de informações na internet. Então, do total de crianças e adolescentes que estão online, a gente tem um número muito expressivo que pesquisa na rede para fazer trabalhos escolares, que lê ou assiste notícias na internet, que pesquisou na internet por curiosidade, por vontade própria, ou que procurou na internet informações sobre saúde. São dados bem expressivos e que mostram que essa população, que é uma comunidade mais vulnerável, está na rede consumindo conteúdos e está procurando conteúdos de interesse. Mas um dado também importante é que 42% dos jovens online que acessam conteúdos na rede, que estão na rede todos os dias, então 42% admite que não sabe como descobrir se um conteúdo na rede é correto ou não. Então quase metade dos adolescentes que estão na rede online não sabem como descobrir se o conteúdo é enganoso, enviesado, tudo mais. Então a gente tem aí um público que tem uma demanda grande por educação midiática, no sentido de poder desvendar aí esse mar de conteúdos e conseguir. E é sobre esse dado que a gente se baseia na SaferNet quando a gente vai pensar em estratégias de educação com esse público, né? Então, eu acho que, em princípio, tem um ponto importante
que é a gente pensar uma ideia de dieta informacional. Quando a gente fala de dieta informacional, a gente está falando de uma relação diferente com as mídias, né? Uma relação diferente com as redes. Como eu estava falando, educação midiática não é só você consumir melhor os conteúdos. É você também poder parar para pensar como você consome, por que você consome, o que te motiva a consumir, a estar na internet, a consumir conteúdos, e quanto tempo você gasta nisso, né? Acho que isso é um ponto importante. Como pontos, né, para a gente pensar uma dieta informacional, eu acho que o primeiro deles é a gente entender que a sociedade é muito complexa, né, que os fenômenos são muito complexos. Então, quando a gente consome mídia, quando a gente consome conteúdos, a gente tem que entender essa complexidade como pertencente a esses conteúdos também, porque isso impede a gente, ajuda a gente a não cair em armadilhas muito deterministas. Entender que os fenômenos sociais são complexos, selecionar nossas fontes, então aprender que a gente não pode ler tudo ao mesmo tempo, então poder ter alguns veículos que a gente segue, páginas que a gente segue, que são conteúdos que a gente pode confiar, que são de qualidade. A gente valorizar o contraditório, né? Isso cada vez mais difícil, mas a gente poder ler de fontes diferentes, acessar narrativas diferentes sobre os fatos, ajuda a gente a ter uma visão mais crítica sobre o que a gente está consumindo. Um outro ponto, equilibrar o consumo e compartilhamento. Então, quanto tempo a gente dedica à internet? Quanto tempo a gente dedica online? Quanto tempo a gente dedica lendo notícias, vendo ali, passando o feed? Quanto tempo a gente dedica para isso? E quanto tempo a gente dedica, de fato, parando para ler um conteúdo mais aprofundado, parando para consumir um conteúdo mais aprofundado? Repensar essa lógica de compartilhamento enquanto a ideia de que a gente tem que compartilhar, tem que estar todo momento ali interagindo, compartilhando, colocando mais conteúdo na rede, pensar o quanto que a gente também tem um papel na desordem informacional, quando a gente está cada dia mais produzindo mais conteúdos de baixa qualidade, ou compartilhando sem ler, ou compartilhando tudo que a gente interage. Acho que é pensar o compartilhamento como algo muito valioso. Assim, eu penso isso hoje em dia. Para eu compartilhar uma coisa numa rede minha, assim, eu penso muito antes. Eu assim, questiono muito antes de chegar lá e botar no botão de compartilhar. Virar essa chave. E acho que, por fim, uma dieta informacional, na lógica da educação midiática, é a gente assumir para nós mesmos, a responsabilidade sobre o que a gente faz na rede. Assumir que quando a gente compartilha o conteúdo, a gente está, de certa forma, também ajudando aquele conteúdo a disseminar. Então, se aquele conteúdo é um conteúdo desinformativo, a gente ajudou esse conteúdo desinformativo a reverberar na rede. Como eu falei, a responsabilidade é, de fato, de quem cria o conteúdo, mas nós temos também uma responsabilidade solidária, né, com o que a gente faz. Eu queria trazer aqui também alguns pontos sobre identificar a desinformação, né? Eu falei muito sobre tipologia, conceito, etc. Eu acho que estratégia de educação midiática, é também a gente saber como identificar, né? Ter aí algumas pistas de como a gente conseguir saber se um conteúdo é desinformativo ou não. Não é um passo a passo estrito, não é um passo a passo determinado, porque, de fato, muitas vezes essa checagem ela é difícil, nem sempre ela é tão fácil quanto parece. Ela é possível, a gente tem que desmistificar isso como sendo impossível, ela é possível, mas a gente só tem uma segurança de fato sobre os conteúdos que a gente interage, ou passa a ter uma confiança maior sobre esses conteúdos, quando a gente vai pouco a pouco desenvolvendo uma relação mais responsável, mais crítica. Isso é um processo contínuo, né? Eu estou sempre aprendendo, a gente sempre aprendendo a ser mais esperto, de certa forma, com a rede. Mas eu coloquei aqui um passo a passo, que eu acho que é um passo a passo meio arroz com feijão, que pode ajudar a gente. Cada um deles tem mais as suas complexidades, mas eu vou passar rapidamente por eles. Eu acho que o primeiro passo sempre é pesquisar em site de busca sobre um conteúdo que você acha que pode ser desinformativo.
Então, joga no Google, joga no DuckDuckGo, joga no Bing, enfim, qualquer site de compartilhamento de busca, né, você pode jogar ali para tentar achar, porque muitas vezes você já tem algum checador de fato que verificou aquele conteúdo, ou alguma notícia que fala sobre aquele conteúdo, você pode ler mais sobre aquilo antes de compartilhar. Isso é o básico. O segundo ponto é pesquisa avançada nas redes sociais. Então, Facebook, Twitter, tem mecanismos de pesquisa avançada que você pode pesquisar, por exemplo, se um conteúdo foi falado há muito tempo atrás ou se é algo novo. Você pode pesquisar quando aquilo foi falado pela primeira vez na rede, por exemplo. Isso pode ajudar muitas vezes a gente a saber se o conteúdo ele é descontextualizado ou não. Ou, por exemplo, se alguém de fato falou aquilo. Uma outra estratégia tem um site chamado Internet Archive, que ele é uma espécie de banco de dados de páginas da internet, de páginas, de sites, que pode não estar no ar mais. Então, por exemplo, você tem uma notícia que você tem um link que não é mais válido, não está mais compartilhado, você pode pesquisar se tem um espelho desse site anterior, no passado, para verificar se ele existiu ou não. É o Internet Archive. O TinyEye é um site em que você pode verificar a autenticidade de imagens. Então, você pode subir uma imagem desse site e você pode verificar quando que ela surgiu na rede pela primeira vez. Claro, não é determinado, pode ter alguns erros, mas ajuda a gente a entender se uma imagem, por exemplo, é recente ou se é muito antiga. Ajuda muito naqueles casos em que uma imagem é tirada de contexto. Um outro serviço também que é bacana é esse InVid Project, que é um site que você consegue pesquisar frames de vídeos. Então, você pega ali um recorte de um vídeo e você vai pesquisar se em algum momento ele foi compartilhado antes, por exemplo, no YouTube. Serve para você saber também se um vídeo foi manipulado ou não. Ajuda bastante. O sexto ponto, o sexto, sétimo e oitavo, eu acho que puxa um pouco para o lado que eu falei da apuração, né? A apuração com o domínio público. É a gente ir direto às fontes. Então, se tem um dado ali, um dado de uma pesquisa, alguma coisa assim, vamos pesquisar, vamos ver se aquela pesquisa de fato existe, aquele dado de fato existe. Muitas vezes as pessoas utilizam de dados inventados ou distorcidos para para colocar um conteúdo como relevante ou verdadeiro. Mas vale a pena você entrar ali no site do Instituto de Pesquisa, da organização que fez aquela pesquisa que está sendo citada ali, por exemplo, ou até mesmo você entrar ali no perfil da pessoa que possivelmente falou tal coisa, ou entrar no site de notícias para pesquisar aquilo. Isso é importante. Sétimo ponto, atenção a detalhes. Isso também é o treinamento do olho, né? A atenção a detalhes é assim, você já vai aos poucos verificando, isso aqui está com cheiro de ser falso. Então, conteúdos muito sensacionalistas, conteúdos que são muito deterministas, quando você não tem uma autoria do conteúdo, ou quando essa autoria você não consegue achar aquele autor daquele conteúdo. Tem vários outros pontos também. Uma linguagem muito ofensiva, muito enviesada para um lado só da história, quando não existem outras fontes falando do mesmo assunto. Então, você viu ali um conteúdo bombástico e não tem mais ninguém falando sobre aquilo. Quais são as chances de um conteúdo muito bombástico não ter ninguém falando sobre aquilo, né? Quando se fala de mídia, né, fotos borradas ou com uma resolução muito baixa, que você não consegue ver os detalhes direito. Quando a gente vê, por exemplo, fotos de multidões em que você consegue identificar padrões de repetição para aumentar a multidão, isso é muito comum acontecer também. No caso dos vídeos e de fakes, né, que a gente citou também anteriormente, alguns detalhes como, por exemplo, traços do rosto que estão um pouco nítidos, diferentes do restante do vídeo, fontes de luz que são estranhas. Às vezes tem uma pessoa num vídeo, tem uma fonte de luz sobre ela que é diferente dos outros objetos, dos outros objetos da cena, por exemplo, ou das outras pessoas da cena. Se você tem vídeos com cortes muito abruptos, ou que você consegue perceber que está faltando alguma parte ali. Enfim, são esses detalhes que você vai treinando o olho aos poucos para saber se aquele conteúdo tem chance de não ser verdadeiro ou não.
Então, vou falar aqui dos recursos, né? Quero falar desse projeto rapidinho, Cidadão Digital, que é um projeto da SaferNet, que foi desenvolvido com o apoio do Facebook, e que o nosso objetivo com esse projeto é levar ações de educação sobre uso seguro e responsável da internet para adolescentes de 13 a 17 anos de todo o país, de escolas públicas. A gente tem um escopo de alguns principais temas para essas ações educativas, né? São esses temas: privacidade e reputação online, relacionamentos saudáveis, então a gente pensar cuidados, né, com nossos conteúdos, nossas imagens, pensar o comportamento positivo, então combate a cyberbullying, discurso de ódio, pensar o quanto a gente impacta uns aos outros na rede. Um outro tema também é autocuidado e saúde mental. É um tema muito, muito importante hoje com adolescentes, mas também vale para todos nós, né? O quanto o consumo de conteúdos na rede impacta a nossa saúde mental. Quando a gente fala, por exemplo, de comparação com aquela vida maravilhosa que aparece nas redes. Então, pensar um pouco mais sobre isso, o tempo que a gente passa também online, o tempo que a gente passa ligado na rede. E, por fim, o debate sobre desinformação e educação midiática, é isso que a gente está vendo aqui hoje, né? O Cidadão Digital, ele teve uma estratégia básica para ele, que era a gente falar educação, fazer ações educativas de jovens para jovens. Então, a gente sabe que quando a gente tem um diálogo geracional, a gente tem oportunidades únicas de criar uma conversa bacana, né? Então, a gente pensou na SaferNet em que essas ações educativas elas fossem feitas de jovens para outros jovens. E como isso aconteceu? A gente teve uma fase de formação no projeto, que é a fase 1, né? Em que a gente selecionou 100 jovens de todo o país, de 18 a 25 anos, então são ali jovens adultos, né, a gente pode dizer assim, para passar por um processo de formação de 7 semanas. Então esses 100 jovens passaram por um processo de formação de 7 semanas ao redor de todos esses temas que eu citei aqui. E ao longo desse tempo a gente teve aí, eles cumpriram desafios, foram mais de 450 desafios que eles cumpriram de criação de conteúdos sobre essas temáticas, webinars, conteúdos em vídeo, conteúdos em texto. No final a gente teve aí 61 finalistas do programa, que foram candidatos de todo o país mesmo, de 22 estados do país, então de quase todos os estados do país, que passaram por esse processo. E desses 100 jovens que passaram por essa formação super aprofundada de 7 semanas, nós na SaferNet selecionamos 14 jovens, que são os nossos embaixadores. E são esses jovens que estão agora levando para as escolas, levando para os adolescentes ações sobre essas temáticas que você tem, inclusive também desinformação. Rapidamente aqui mostrando a fotinho desses jovens. Então a gente tem jovens de 14 estados, de todas as regiões do país, são jornalistas, estudantes de jornalismo, a gente tem também, a gente tem estudantes de psicologia, a gente tem galera do direito, medicina, engenharia, então uma diversidade bem grande de formações nesse diálogo de jovem para jovem, né? Também os outros embaixadores. E agora essa galera está em contato com escolas e com projetos que atendem adolescentes para levar essas atividades remotamente. A pandemia ela trouxe para a gente um desafio grande, né? O programa ele foi pensado inicialmente para ações presenciais e com a pandemia a gente teve aí a necessidade de fazer tudo online. Então a gente começou uma reformulação do que a gente estava pensando para levar atividades online. Então ao longo de setembro, né, que foi agosto e setembro, que foram nossos meses de início de atividades, essa galera já entrou em contato aí com mais de 200 escolas em todo o país. Já fechamos aí dezenas de parcerias, dezenas de atividades já marcadas, muitas atividades rolando, e aí pensando sempre na estratégia de falar desses assuntos de forma mais leve, divertida, usando a linguagem de memes, vídeos, gincana, tudo isso para tentar levar para esses adolescentes essas temáticas de educação, né, e de desinformação também, de uma forma mais tranquila, mais leve, entender esse processo como um processo educativo bacana, sem ser tão expositivo como eu estou fazendo aqui hoje, né, mas um pouco mais dinâmico, um pouco mais participativo. Então é pensar estratégias de checagem de fatos,
de forma mais fácil, né? Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Isso que eu falei um pouco do passo a passo, mas colocando isso na prática contra os adolescentes. E eu queria, aqui tem essas 3 fotinhas, né? São exemplos de conteúdos que a gente está fazendo e levando para os adolescentes. Tem aqui também um exemplo aqui de um guia, né? A gente fez um guia de atividades, que é um guia de passo a passo para levar atividades de desinformação com os adolescentes. E aqui, por exemplo, a gente tem um que é sobre autocuidado. Então, é pensar notícias notícias falsas, como notícias e conteúdos falsos, eles podem impactar o nosso dia a dia, a nossa saúde mental, que só como um exemplo. A gente tem levado esse programa Cidadão Digital agora até dezembro, é um dos principais projetos que a gente tem realizado, e é o que a gente acredita que é um caminho importante, né? O caminho da educação midiática, de fato. É a gente conversar com adolescentes, conversar com crianças, conversar com todos os públicos, óbvio, sobre como esse processo é um processo de educação para todos, né? Como a gente conseguir navegar de forma segura, responsável, crítica, passa para a gente entender a nossa relação com as redes, entender o que a gente pode mudar, como é que a gente pode colaborar e movimentar mesmo, né? Mobilizar outras pessoas ao redor dessas questões. É claro que o tema, como a gente deu para ver, né? Não é um tema simples, né? A gente tem muitas ramificações, tem muitas problemáticas diferentes, mas que eu acho que é um tema que precisa ser enfrentado de todas as frentes, né? A frente regulatória é importante, a frente da educação é importante, a frente de jornalismo é importante também, né? Nós, como profissionais, também temos que pensar sobre isso. Vou deixar aqui o meu contato, nossos contatos, né? Então, aqui da SaferNet, nossos perfis nas redes sociais, o meu e-mail também, caso alguém queira mandar algum alô. E aqui no final tem o contato do Programa Cidadão Digital. Então, a gente tem nosso site, é o site cidadãodigital.org.br, e lá você consegue ter mais informações sobre as temáticas. A gente está para lançar um site novo bem bacana nos próximos dias. E aqui também tem um link, que é esse link aqui, que eu vou colocar até no chat, que é o link para cadastro de escolas e projetos que queiram receber ações do Cidadão Digital. Então, o link é o bit.ly cd_escolas. É um link direto para o cadastro das escolas. Então, se vocês conhecem ou se vocês participam de trabalham com alguma escola que poderia receber atividades do nosso programa, inclusive sobre esse tema que a gente tratou aqui hoje, a gente está super aberto para receber esses convites e fazer parcerias aí para levar atividades para esse público que a gente quer atender. Então, nesse link que eu mandei, é um cadastro direto para quem quiser receber atividades. Então, lá cadastra a escola ou projeto, ONG, enfim. E a gente entra em contato para poder firmar parceria. Mas também tem o nosso site, caso alguém queira entrar em contato para saber um pouco mais. E se alguém tiver alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre o projeto, antes de cadastrar, pode mandar um e-mail também que a gente pode ir conversando. Instituto Terre des Hommes Brasil.